área psi, realmente existem algumas especialidades que confundem as pessoas, o público em geral, não sabe bem o que mais aparecem para nós aqui dos telenautas, que caminho que ele chega até um psiquiatra, um psicólogo? Ele tem que passar no médico necessariamente para esse encaminhamento, ou a mãe detectando algum problema de fala, algum problema nesse sentido, ela caminha já direto para o responsável? Porque acho que essa é a dúvida maior do nosso pessoal. São várias fontes de encaminhamento. Tá. Esse encaminhamento que você citou é um encaminhamento familiar, espontâneo. A própria família busca um profissional, procura no mercado ou conhece alguém, recebe uma indicação que já passou por esse profissional e tem uma dúvida e busca por si só. É o que a gente chama de encaminhamento espontâneo. E tem um encaminhamento feito por escolas, médicos, pediatras, né? Na especialidade, principalmente na pediatria, na neurologia, na psiquiatria. Né? Encaminha-se para fonoaudiólogo, os otorrinos encaminham para fono. Quer dizer, mas pode se dirigir E espontaneamente não também. Médico, necessariamente, se não for da área não, de vocês, é não, encaminhado para o encaminhamento não é ainda um ato médico. Tá. Ele pode vir espontaneamente pela família. Na dúvida, ou da escola, procura um especialista e se não for o caso, ele encaminha. Eu acabei me esquecendo, mas também há o encaminhamento escolar, que é muito comum. Okay. Pela própria escola, ela encaminha para vocês, para uma análise mais... Isso, mais detalhada, fazer uma avaliação. Isso mesmo. Legal. E me diz uma coisa, vocês têm percebido que o preconceito com relação a essas profissões está diminuindo? Que antigamente você falava assim, eu procurar um neurologista, um psiquiatra, eu não estou louco. Né? O pessoal sempre se expressava dessa forma. Às vezes até com um psicólogo. Né? O pessoal falava, imagina, eu não estou louco, para que eu vou... De fono nunca teve muito esse preconceito, mas psicologia... na área da saúde mental, eu acho que a gente está evoluindo muito. Ainda é uma ciência nova, é uma profissão nova, uma ciência, né? A psicologia vem aí, Freud colocou o inconsciente há 100 anos atrás, então realmente a gente está caminhando ainda. Existe sim uma abertura na saúde pública para se encontrar um profissional de saúde mental, já existe menos preconceito, mas ainda ocorre barreira sim para poder encarar com bons olhos quando se recebe um encaminhamento para essa área da psicologia. Existe já a disposição, mas muito das famílias também, né? Mas ainda há barreiras a se vencer. Sim. Mas olha que ele faz a consulta com o clínico, com o ginecologista, com o pediatra, mas ele faz com o psiquiatra. É muito interessante. A gente no consultório, quando faz um encaminhamento para um neurologista, por exemplo, um neuropediatra, ele é muito mais aceito do que para um psiquiatra infantil. Mas por quê, doutor? É caso de psiquiatria, né? Mas o psiquiatra, ele trabalha com comportamento. Principalmente para criança, né? Principalmente para criança. Os pais não aceitam. A psiquiatria infantil também é uma área. Pergunta do professor Sérgio Gomes para fonoaudiologia. Pergunta para a fonoaudióloga. Sou professor e faço depois das coberturas que... Não, peraí. Pergunto para a fonoaudióloga. Sou professor e faço
Primeiro que não dá para falar 3 períodos. Isso é humanamente impossível, tá? Já está falando demais. É um músculo e que tem um certo tempo de uso. 3 períodos é muito tempo para estar falando. Mas existe sim alimentos como maçã, que ajuda bastante, e alguns exercícios que terem que ver quais os indicados para você. Só com orientação específica, não dá para passar exercício genericamente para qualquer pessoa. Entendi. Tem também citando aqui, até reforçando aquilo que foi dito no programa, que acho que a Agência Nacional de Saúde, depois que divulgou aquelas coberturas de fono e psicologia, que são as 40 sessões, acabou dando uma visibilidade melhor para você, que até as pessoas não tinham acesso. Então, acho que isso também deu essa entrada com relação ao conhecimento da especialidade, que muitos não conheciam. Então, acho que a Agência Nacional de Saúde, com essas novas coberturas, foi um comentário aqui da Sandra, a respeito dessas coberturas. Faz muito sentido isso mesmo. Tem chegado mais para vocês? Tem chegado bastante, as pessoas fazem uso desses benefícios, né, do contrato feito no plano de saúde para poder usar esses profissionais. Esse tem sido bem mais comum mesmo, na área da fono, da psicologia, as 40 sessões. Psicologia, como a gente está na semana do Dia da O transtorno crônico, né, do desenvolvimento, seja ele comportamento, dificuldade de aprendizagem, enfim, em geral demanda sim equipe multidisciplinar, formada por um médico que possa estar acompanhando, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, dependendo da síndrome, fisioterapeutas, quer dizer, existe toda uma equipe, dependendo do déficit que aquela criança apresentar, que é importante uma intervenção multi e concomitante, para a gente ter avanços mais significativos e não caminhar deixando faltas na linguagem, na parte motora, na parte da adaptação na escola ou na parte emocional. Em geral, é necessário. Cristiane, o Benjamin de Santo André está perguntando o que são esses transtornos crônicos, para ele entender melhor. Bom, a gente tem vários distúrbios da linguagem, que podem ser crônicos, distúrbios do comportamento, distúrbios invasivos do desenvolvimento, que afetam a área da cognição, motora, linguagem, comportamento, habilidade social. Então, assim, existe um leque enorme de distúrbios que a gente já identifica, várias síndromes, né? Existe uma gama enorme de síndromes que a gente nem identifica todas imediatamente, precisa de um estudo mais aprofundado. Então, o distúrbio é o que acomete o transtorno, né? O distúrbio é algo que na psiquiatria é chamado de transtorno. Ocorre um transtorno na adaptação, no desenvolvimento daquela criança e é necessário, então, uma intervenção multidisciplinar. Ainda para você, Cristiane. A Alexia, tem aquelas dúvidas que eu te falei, o pessoal já começou a questionar. Quando sei que meu filho precisa ir para o psicólogo, quais os problemas mais comuns? Puxa vida, é uma pergunta bem ampla essa, né, Alexia? É uma coisa... enfim, a infância, ela é acometida de várias fases. Na infância existem várias fases nas quais a criança acaba se desenvolvendo e se adaptando melhor. Então, existe a fase de ir à escola, a fase da socialização, a fase da aprendizagem, a fase da puberdade. Quando precisa ir a um psicólogo, eu acho que quando existe um incômodo, uma dúvida, uma dificuldade de se adaptar a um comportamento esperado, uma dificuldade na escola ou em casa, que a própria família identifica que não está conseguindo lidar naturalmente com aquela situação. Seja ela na aprendizagem, no desenvolvimento, percebe alguma dificuldade de realizar algumas atividades, no comportamento social. Quer dizer, é bastante sutil, subjetivo dizer. A queixa, ela vem normalmente escondida sob várias situações, né? Então, como procurar um psicólogo? Acho que pedir ajuda para a professora, para o médico, né?
conversar com a família, comparar com outras crianças. Existem várias referências nas quais as famílias se apoiam para poder buscar ou não um profissional. Falando em comportamento, de Campinas, quando devo me preocupar com os tiques de meu filho? Ou manias como, por exemplo, só come no mesmo lugar, na mesma cadeira, só vai ao banheiro em casa, não faz fora, enfim, quando é normal e quando devo me preocupar? Acho que encaixa bem com o que você falou. Encaixa bem, é um comportamento que não está bem adaptado, né? Essa mamãe Você percebe, a a mãe percebe que há a criança em conduzir uma situação somente daquele jeito, quer dizer, existe uma rigidez aí. Quando eu devo me preocupar, ela pergunta, quando isso é persistente. Quando isso persiste, isso acaba incomodando a rotina familiar, acaba trazendo outros transtornos, prejuízos. Quando ela percebe uma inflexibilidade muito grande dessa criança em mudar o comportamento, é motivo para buscar pelo menos uma avaliação e um olhar de um profissional. Principalmente se ela também está entrando em sofrimento, né? Exato, que acarreta todo um transtorno. Mas não tem todo esse conhecimento de vocês. É difícil, né? Porque você falou, você fica falando, muda o comportamento, mas comportamento é difícil mudar, né? Com certeza. Aí você precisa da ajuda. Precisa da ajuda. Faz uma intervenção comportamental. O Odécio tem um filho adolescente que sempre me questiona a minha autoridade. Acho que isso é comum, né? Imagina. Sim, a oposição da adolescência. Nunca. Às vezes quer enfrentamento Questiona a físico. autoridade. O que devo fazer? Bater nele? De jeito nenhum. É o Odécio. Então, quando se fala em oposição, a gente sempre pensa numa atitude muito radical. Mas para se combater a oposição, a melhor coisa é tentar ser o mais flexível possível. Se você não souber negociar, essa rigidez, tanto da sua parte como da parte do seu filho, só tende a aumentar. Então, a imposição da adolescência é importante, o adolescente está se constituindo como uma identidade nova que está surgindo, ele quer Primeira parada no seu Celtic em Foco. A gente volta já já com o segundo bloco. Não saia daí.